Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Espero que esteja tudo bem, que vocês tenham passado um domingo excelente, de muita oração, de muitos pedidos ao Espírito Santo. Já falei para vocês, tem que ser persistente, né? Tem que ser persistente, tem que continuar pedindo, tá? Sempre, gente, tá? Mas hoje é a leitura diferente. Segundou já não é mais domingo. Na segunda-feira, tá? É outra leitura. Hoje não é Atos dos Apóstolos. Shalom, a paz seja convosco. Vamos ver o que temos para hoje? Então, hoje na liturgia temos Gênesis, tá? Do 3, capítulo 3, do 9 ao 15 e depois o 20. Vamos ler. Vai ter que ficar com pompom, minha gente, que não dá, ficou ruim, parece um rádio mal sintonizado, ficou ontem, né? Então, gente, segunda-feira, dia 9, adivinha dia de quem? Dia de quem? Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Os discípulos perseveraram, unânimes, em oração com Maria, a mãe de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 14. Instituída pelo Papa Francisco, a memória que hoje celebramos nos ajuda a contemplar Maria como mãe e modelo da Igreja. Assim como João a acolheu aos pés da cruz, também nós a acolhemos como mãe da comunidade de seguidores de Jesus, imitando o exemplo de Maria. Deixemo-nos habitar pelo Espírito Santo e busquemos realizar sempre a vontade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu bom Jesus, nosso Senhor, nosso bom Jesus, Ele é nosso. Pai, Filho e Espírito Santo. Virgem Santa, Virgem Santíssima Maria, Mãe do Senhor. Peço a todos os santos e anjos do Senhor, para que possam acompanhar a nossa leitura, para que possam nos trazer a verdade da palavra, para que possamos ter orientação espiritual juntos, você que me acompanha, você que acompanha o estudo da palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não, é a palavra de Deus. Pedimos com muita fé, com muita esperança, Senhor. Bom Jesus, envia o Teu Espírito Santo para que possamos, através dele, saber a verdade da palavra, saber mais, ter mais conhecimento trazido pelo Senhor através do Espírito Santo, né? Já falamos ontem a importância do Espírito Santo, o tanto que ele é importante, né, para a igreja, para os fiéis, para a vida na igreja, para a vida pessoal, para tudo, minha gente, tá? Lembrem-se, Jesus Cristo disse, o Espírito Consolador vai ficar porque eu tenho que ir para o Pai. Então, ele faz as vezes de Jesus, né? Porém, são os três que trabalham sempre juntos, minha gente, né? Mas lembre-se que a importância dele é muito grande, tanto quanto a importância da Santa Virgem para a nossa igreja, a nossa devoção. Eu falei aqui já sobre devoções, então sempre vou tratar as devoções como devoções, tá bom? Porque não tem só católico que vê os vídeos, né? Então espero que aquele que é o irmão católico também entenda, né, meu irmão em Cristo? Vamos começar então a nossa leitura, minha gente. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Nos ajuda a ser como a Virgem Santa. Nos ajude, nos ensine,
nos ensine a ser como ela, nos ensine a ser perseverantes, crer de fato, né, em nosso Senhor bom Deus, porque ela teve confiança, ela não foi acreditando assim, não, ela que é poderosa, que é o terror dos demônios, né, minha gente? Bem-aventurada Virgem Maria. Vamos para a leitura. Gênesis, já pegou aí seu app? Já pegou seu aplicativo? Ou a sua Bíblia, ou a sua liturgia, tá? O importante é você acompanhar, tá? Para você aprender, para nós aprendermos juntos. Então, lá no capítulo 3, do versículo 9, do 15, primeiro vamos do 9, tá? Depois quando chegar no 20 eu aviso. Leitura do livro de Gênesis, do Gênesis. Depois que Adão comera do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Tinha uma leitura opcional, tá? Mas essa opção hoje não tem. Seria Atos. Vamos para a explicação na Bíblia. Vamos lá então, minha gente, no 3. Deus tomou a iniciativa ao se aproximar da humanidade pecadora. Este padrão, a humanidade peca e então Deus busca pecadores. Torna-se o tema principal do restante da Bíblia. Sua última expressão é encontrada em Jesus Cristo, que veio buscar e salvar pessoas alienadas de Deus por conta dos seus pecados. Em Cristo, Deus mais uma vez andou sobre a terra em busca de pecadores. O Deus onisciente, em benefício do próprio Adão, para encorajá-lo a enfrentar o seu pecado, perguntou ao homem: Onde tu está? Quando Adão ouviu Deus, teve medo. Em vez de andar com o Eterno, como homens justos de gerações posteriores o fariam, Enoque, você vai ver Enoque, capítulo 5, versículo 22, e Noé, capítulo 6, versículo 9. Adão se escondeu do Senhor. Coisa boa ele não estava fazendo, né, minha gente? E aquela hora ali também eu já ia falar, mas eu não quis atrapalhar a leitura, né? A culpa é da mulher, né? Os tempos, os eventos não mudaram, né? Continua a mesma coisa, né, gente? O homem sempre jogando a culpa para a mulher, a culpa é dele. E a gente sabe que a culpa é dele, porque ele que representa Cristo dentro de casa, é ou não é, tá? Então, minha gente, o homem tem que fazer o seu papel e a mulher o seu papel para que dê certo os trens, tá? Vamos continuar. Lá no versículo 11, mediante o uso de duas perguntas diretas, Deus levou Adão a responder por seu pecado. O Eterno não negligencia o pecado, mas ele pode ser delicadamente firme na confrontação do pecado. No 12, nós vamos até o 15. No 12, Adão não respondeu às perguntas de Deus. Em vez disso, buscou transferir a culpa de seu pecado primeiro para a mulher e depois para Deus. É um covarde, né, minha gente? Cruzes, esse Adão aqui eu vou te contar, hein? Lá no 13, a mulher passou a culpa para a serpente e admitiu que antes de comer, a serpente a enganou. Você vai conferir em 1 Timóteo, do capítulo 2, no versículo 14. Lá no versículo 14,
Embora a resposta tenha começado com Deus confrontando Adão, o julgamento começou com a serpente, em razão do papel fundamental da serpente sendo usada por Satanás, ao trazer o pecado à experiência humana. Ela seria permanentemente destinada à posição de máxima vergonha debaixo dos pés, tal como reis conquistados eram postos deitados no chão, sob os pés de seus conquistadores. Dessa maneira, agora, a serpente viveria sob os pés da humanidade. Lá no versículo 15, a inimizade entre a primeira mulher e a serpente seria passada às futuras gerações. Este versículo é conhecido na cristandade como o proto-evangelho, ou as primeiras boas novas, porquanto é a primeira predição do Evangelho de Jesus Cristo. Usando uma enfática construção hebraica, Deus anunciou que um descendente masculino, semente, um dia daria um golpe fatal na serpente, que significa Satanás. Os escritores do Novo Testamento entenderam que Jesus Cristo cumpriu esta profecia. Em Hebreus você pode conferir do capítulo 2, versículo 14, e 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Em sentido estendido, o Novo Testamento também indica que Deus operaria através da igreja, aqueles que são habitados pelo Espírito de Cristo. Lá no 16, embora a mulher tivesse sido enganada para comer o fruto proibido, mesmo assim ela foi responsabilizada por seu ato. É notável, contudo, que a palavra maldita não é incluída nas palavras de Deus para Eva. Duas punições foram impostas. Ambas atingem o centro das funções de uma mulher na vida, mais do que teria sido o caso se o pecado não tivesse entrado na criação. A geração de filhos seria adicionada ao montante de sofrimento no universo. Deus disse: multiplicarei o teu sofrimento e a tua concepção. Não disse que o originaria. O casamento também seria desvirtuado. Apesar do desejo da mulher passar a ser para seu marido, o pecado também desvirtuaria o plano de Deus para o casamento e criaria desigualdade e subjugação atormentadoras. Essa última é uma descrição do efeito devastador do pecado no relacionamento entre marido e esposa, e não uma prescrição para se abusar da esposa. O Novo Testamento ensina que o casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Você vai ver isso em Efésios capítulo 5, versículo 24 ao 25. E deve ser caracterizado pela compreensão e respeito de um marido por sua esposa. Por que, gente, que Cristo, por que é comparado o marido, né, com Cristo e a igreja? Por quê? Porque Cristo, vamos ver o que diz lá em Efésios, tá, minha gente? Pra gente ter certeza absoluta do que fala sobre Jesus Cristo e a igreja. Primeiro, lá no 24, é porque é do 24 ao 25, então tem do 22 ao 24. Paulo fala primeiramente às esposas. Elas devem se submeter a seus maridos por vontade própria, não deve haver imposição externa. Submeter-se não significa que a mulher é inferior ao homem na união matrimonial, uma vez que essa submissão é regida pela expressão como ao Senhor. A submissão das esposas cristãs aos seus maridos é um aspecto de sua obediência a Cristo. Submeter-se é abrir mão de seus direitos e negar-se em favor de outro. Cristo é nosso exemplo de submissão, tanto para os homens como para as mulheres. Filipenses, você vai ver, a submissão reflete a essência do Evangelho. Ela diferencia o estilo de vida de todos os cristãos. Depois, no 25, Paulo passa a falar dos deveres dos maridos. A sociedade em que Paulo vivia reconhecia os deveres da esposa para com seu marido, mas não necessariamente os do marido para com sua esposa. Então, minha gente, o apóstolo exortou os maridos a amarem suas esposas, mas
Efésios mostra que o amor sacrificial aqui diz, né, mas é sacrificial, de Cristo, sacrificial eu conheço, né, de Cristo pela igreja é o modelo de amor que o marido deve ter por sua mulher. Os maridos devem amar suas esposas constantemente, como Cristo ama a igreja. O tempo do verbo grego amém indica um amor contínuo. Amar é mais do que afeição familiar ou paixão sexual. Amar é uma atitude deliberada de se preocupar com o bem-estar do outro. O marido deve amar sua esposa, como Cristo amou ele, como o seu próprio corpo, e com um amor que vai além de qualquer relacionamento humano. Então, gente, ficou mais claro. Eu ia falar que o amor de Cristo pela igreja foi o qual, gente, que se sacrificou. Então, é um amor sacrificial. Então, com certeza, o seu marido ele deve dar a sua vida, né, pela sua esposa, se ele é um cristão. E se a sua esposa também é, ela também vai fazer o mesmo, tá? Porque é igual para os dois, tá? Quando Jesus veio, né, e fundou, né, a igreja e com ela modificou algumas normas, né, alguns mandamentos, ele falou sobre isso, tá? Que a igualdade já não teria mais não precisava mais ter um monte de gente, de filho no mundo, já tinha bastante gente. Então ele deixou as coisas mais calmas, minha gente, não tinha escrava, né, mais que o homem casava com a mulher, aí tinha a escrava que ele pegava e tinha várias mulheres, enfim. Mas naquela época era assim, hoje em dia não, tá? Bonitão aí, você que vê, tá? Não tem isso mais não. Depois, nós paramos em qual, minha gente? Agora eu já esqueci. Bom, aqui. Tem mais uma aqui que eu acho importante falar. Porquanto Adão escutou e obedeceu a sua mulher, em preferência àquilo que Deus ordenara, uma maldição também atingira o centro de um relacionamento fundamental em sua vida. O relacionamento de Adão com o solo seria agora para sempre prejudicado pelo pecado. Todos os dias da sua vida ele haveria de experimentar sofrimento. Os sofrimentos da mulher na gravidez, ao trabalhar e no homem, no caso, ao trabalhar para a produção do fruto da terra. Eles tinham tudo de bom, né? Mas a pessoa nunca está satisfeita, né, minha gente? Então, lá no 20, o novo nome que Adão deu à sua mulher enfatiza a função geradora da vida e da mulher que contrabalança a maldição do pecado, que é a morte. A ordem divina, no entanto, pede uma reciprocidade exibida na liderança servil masculina e na submissão feminina, sendo que ambas estão modeladas no próprio Jesus. No 21, não é só ter o 20, tá? Então, agora pra gente gravar. Minha gente, pra gente gravar agora na mente, tá? Então, minha gente, a passagem de Gênesis, tá? Lá do capítulo 3 que a gente leu, ela descreve a queda do homem e a consequente condenação, né, de Adão e Eva, bem como a maldição sobre a serpente. Essa passagem é importante para a Igreja Católica, bem como a maldição sobre a serpente. Não, já falei, desculpa. Essa passagem, por que ela é importante? Por diversas razões, incluindo a compreensão do pecado original, a promessa de um redentor e o papel de Maria na história da salvação. O pecado original, a passagem narra a tentação da serpente, que induz Eva a comer do fruto proibido. Adão segue Eva e ambos desobedecem a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta desobediência é entendida como o pecado original, né? Onde se originou, que afetou a natureza humana e levou à morte espiritual e física. Antes não tinha morte espiritual e física. Agora podemos ver e saber por quê, né? Podemos ler aqui e entender o porquê. O que aconteceu? Porque eles desobedeceram, minha gente. Desobedeceram, tá? Então, o pecado original, a maldição. Deus amaldiçoa a serpente, condenando a andar sobre o ventre. E anuncia a inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da mulher e a da serpente. Ele promete que a descendência da mulher é vista como uma profecia da vinda de Jesus Cristo, o Messias, que salvará a humanidade do pecado original. A Igreja Católica interpreta a mulher como um tipo de Maria, a mãe de Jesus,
e a descendência da mulher como Jesus. Tá claro, né, minha gente? Tá claríssimo. O papel de Maria. A Igreja Católica interpreta a passagem também como uma promessa sobre Maria, que foi preservada do pecado original por Deus. Maria é vista como a mulher que teria o filho que seria o Messias, que pisaria na cabeça da serpente. É claro, minha gente, tá? Vocês querem ver? Onde diz aqui, ó, a inimizade, né, entre a primeira mulher, tá? E a serpente seria passada às futuras gerações. Por que primeira? Existe uma segunda, né? Então, tá bem claro isso daqui, minha gente, tá? E este versículo é conhecido na cristandade como o proto-evangelho, ou as primeiras boas novas. Então, através de uma mulher, outra mulher, você vai ver isso na segunda leitura, tá? Mas vamos chegar lá. A Imaculada Conceição. A passagem é utilizada como base para a doutrina da Imaculada Conceição, que afirma que Maria foi concebida sem pecado original, para que pudesse ser a mãe de Jesus, o Salvador, sem pecado. Lógico, né, minha gente? Jesus foi santo, né? O único santo perfeito na Terra. Ele necessitava de um útero sem pecado original, né? Como que ele poderia, né, adentrar num ventre já imperfeito? Não tem como, minha gente, tá? Não faz sentido, né? Como eu já falei pra vocês, o que não faz sentido pra mim, não dá pra encaixar no meu cérebro, minha gente, tá? A fé, ela tem que andar junto com a razão. Então, depois vamos ver na segunda leitura. Mas, por enquanto, a relação com o Novo Testamento. A passagem de Gênesis é citada no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de Lucas, onde se fala da anunciação a Maria. A passagem também é referenciada por São Paulo em suas cartas, que fala da redenção em Cristo. Conclusão. A passagem é uma passagem central para a compreensão da doutrina católica sobre o pecado original, a promessa do Redentor e o papel de Maria na salvação da humanidade. Ela é frequentemente utilizada em reflexões sobre o pecado, a graça, a esperança e o amor de Deus. Claro, né, minha gente, né? Mas nós vamos ler agora na segunda. Então, pega lá a sua Bíblia, acompanha no app. Tá? Faz aí como você achar melhor. Agora você é high-tech, high-tudo, né? High-power. Vamos para o Evangelho de João. João, capítulo 19. Tô com cara de cansada, minha gente, mas feliz da vida, graças a Deus. João, capítulo 19, do versículo 25 ao 34, tá? 25 ao 34, capítulo 19. Ó feliz Virgem que geraste o Senhor, ó Santa Mãe da Igreja, que nos alimenta com o Espírito do teu Filho Jesus Cristo, Lucas, capítulo 1, versículo 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse: mulher, este é o teu filho. Porque nesta parte exatamente, minha gente, porque aqui diz a primeira mulher. Então, por que Jesus não ia falar em vão, à toa, né? Por que ele chamou ela de mulher e não de mãe, né? Para que isso ficasse bem claro, para que nós entendêssemos, né? A Bíblia, ela não é objetiva, ela também é subjetiva, tá? Então, precisa-se de uma explicação, precisa-se de entendimento, porque se eu for ler só a palavra crua, vocês não vão entender nunca, ninguém vai entender, né? Haja Espírito Santo para que haja discernimento nessas palavras, nessas leituras, sem alguma explicação já teológica, tá? Daquela hora em diante, depois disso, tá? Que ele disse: mulher, este é o teu filho, ele disse para João. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, até o fim disse: tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre, amarraram numa vara com uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro que foram crucificados com Jesus. E vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Vamos para a explicação. Vamos para a explicação, então. Vai lá pegar seu evangelho, tá? Sua Bíblia, seu aplicativo, o que você tiver aí. E do 19, capítulo 19, do 25 ao 34, tá? Pra gente poder ler. Pra gente poder ver a explicação agora. Então, lá no 19, no 25, fala o seguinte. Sobre a mãe de Jesus, ver nota 2, do 1 ao 5. Vamos ver. Então, vamos lá, ver a nota 2, do 1 ao 5. Do 1 ao 2, o dia terceiro é provavelmente contado a partir do encontro de Jesus com Natanael. Caná da Galileia foi mais tarde o local do terceiro sinal de Jesus. O segundo sinal, realizado em Caná, foi o casamento, né? Os casamentos judaicos eram eventos comunitários, um tempo de foco especial, não apenas nos noivos, mas também em suas famílias ampliadas. A mãe de Jesus pode ter sido uma amiga da família, ajudante nos bastidores. Os discípulos de Jesus provavelmente incluíam os 5 mencionados anteriormente. A falta do vinho na festa de casamento, ironicamente, faz lembrar a aridez espiritual do judaísmo no primeiro século. No capítulo 4, versículo 4, o uso que Jesus faz do termo mulher para se dirigir à sua mãe estabeleceu entre eles uma distância educada, mas firme, como também sua pergunta, tenho eu contigo? Sobre ainda não é chegada a minha hora, né? A hora que Jesus começa o seu ministério, né? Sobre ainda, em virtude de concepções erradas a respeito do Messias vindouro, Jesus escolheu não se revelar abertamente em Israel. Embora ele realizasse numerosos sinais messiânicos, João retrata Jesus como o Cristo elusivo, descrevendo o padrão de Jesus de retirada ocasional. Seu realismo sobre a verdadeira motivação das pessoas e sua capacidade de se esquivar-se dos seus oponentes quando acusado de blasfêmia. Jesus permaneceu elusivo até sua hora finalmente chegar. Claro, né, minha gente, se ele falasse alguma coisa, ele ia ser morto antes do tempo, né? Não depois, né? Ali ele tava pra morrer a qualquer momento, então ele não poderia dar mole. Pra vocês verem, minha gente, tá? Que ele fugia, mesmo aquilo ali estando predestinado pra ele, né? Então ele tinha que fugir, ele montava estratégias com os apóstolos para ele poder fugir. Então, claro que mesmo a mesma coisa que Paulo era estratégico, ele raciocinava muito para ele poder fazer as pregações dele, sair, né? E dependia totalmente do Espírito Santo, né? Para poder não ser morto, porque ele não tinha pessoas que ajudassem ele, né? Era realmente só ele e o Espírito Santo de Deus. Teófilo ou Lucas, né, em algum momento, mas na maioria do tempo ele estava só, sempre com algum presbítero, né, atrás de ou junto com algum presbítero. Depois lá no 5, né, as instruções de Maria, tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Lembram as instruções do faraó, em Gênesis 41, 55. Mas eu não vou ler, tá? Se quiserem, vocês podem ler, já está escrito em Gênesis 41, 55. Então vamos voltar lá na explicação de novo e continuar. Depois, gente, na Bíblia, diz o seguinte, em conformidade, na continuação, no 26 ao 27. Fala aqui sobre a mãe de Jesus, que vimos a nota, né? A irmã dela pode ser Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, mencionada em Mateus e Marcos, pode ser a Salomé. Sobre Maria, mulher de Clopas, que aqui eu li Cleopas, né? Mas aqui na Bíblia mais transliterada, mais original, está Clopas, tá? Quando ela foi traduzida veio Cleopas, mas é Clopas, tá bom? Sobre Maria Madalena, não vamos tocar agora nesse assunto não, tá? O que importa agora é só mesmo essa temática aqui. A do 26 ao 27, em conformidade com o mandamento bíblico para honrar pai e mãe,
Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, Jesus tomou providências em favor de sua mãe, a qual bem provavelmente devia ser viúva, já na casa dos 50 anos, com pouca ou nenhuma renda pessoal. Sobre a palavra mulher, já vimos, né, no versículo 2 do capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Lá no 19, no 28 ao 29, dos versículos 28 ao 29, a referência à escritura se cumprindo continua o tema do versículo 24. Tá? Muito provavelmente temos aqui uma alusão a Salmos, Salmo 69, versículo 21. Em minha sede me deram vinagre para beber. Os soldados e os trabalhadores usavam vinagre para matar a sede. Essa bebida é diferente do vinho misturado com mirra, que Jesus recusou no caminho para a cruz. O hisopo era uma planta classificada como um arbusto moderno, que foi usado para espalhar sangue no batente das portas na primeira Páscoa, tá? Lá em Êxodo você vai ver. Lá no versículo 30, rendeu pode refletir a expressão derramou sua vida até a morte, que foi profetizado a respeito do servo sofredor. Isaías capítulo 53, versículo 12. No 31, sobre a preparação, ver nota no versículo 14. Aquele Shabá era especial por ser o último dos Shabás. Lá em Mateus você vai ver Mateus capítulo 28 e versículo 1. Tá? A nota, preparação do Shabá eu não vou ler, tá não. Tá? Os judeus, os corpos de criminosos pendurados em madeiro não deviam contaminar a terra, sendo deixados ali durante a noite. Você vai ver em Deuteronômio, capítulo 21, do 22 ao 23, versículos. Depois, lá no 31 ao 33, as pernas das vítimas de crucificação eram quebradas para apressar a morte. Isso impedia... É muita maldade, né, minha gente? Pela madrugada, é muita maldade. Isso impedia que elas as usassem para esticar o corpo e assim pudessem abrir a caixa torácica para respirar melhor, uma vez que as vítimas tinham agora de puxar o corpo para cima com o apoio dos braços. Quando lhes faltasse força e não pudessem mais realizar o movimento, elas morriam por asfixia. Cruzes. Ano 34. O fluxo de sangue e água demonstrou que Jesus estava morto. A passagem pode também aludir a Êxodo. Tu ferirás a rocha e dela sairá água, para que o povo possa beber. A lança tinha cerca de 1 metro de comprimento e era formada por uma ponta de ferro presa a uma vara de madeira. No versículo 35, sobre o testemunho de João a respeito de Jesus, está mandando ver as notas 5 no capítulo 5, versículo 31, tá? Mas a gente pode ver, peraí. A pronúncia grega teleo, significa consumar, tá? Em grego. Vamos agora para você gravar. Tá, minha gente? O que nós vamos gravar aqui? Em João, o evangelista relata a cena da crucificação de Jesus, destacando a presença de Maria, a mãe de Jesus, e do discípulo que Jesus amava. Jesus confia a Maria aos cuidados do discípulo, dizendo: mulher, eis teu filho. Depois ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. A cena termina com a morte de Jesus, após um soldado furar-lhe o lado com uma lança de onde saíram sangue e água. A presença de Maria e do discípulo, tá? Juntos, estavam presentes ao mesmo tempo, né? Juntos na cruz, perto da cruz. A entrega de Maria aos cuidados do discípulo. Jesus, vendo sua mãe e o discípulo, confia Maria aos cuidados do discípulo, como um ato de cuidado e carinho, também honrando, né? Uma forma de honrar, como vimos nas explicações. A morte de Jesus. A passagem relata a morte de Jesus após o soldado furar-lhe. O significado da água e do sangue. A passagem que é única no Evangelho de João não oferece uma explicação explícita sobre o significado do sangue e da água, mas é vista como um símbolo da igreja e do batismo, que são elementos essenciais para a vida cristã. Em resumo, a passagem de João relata a crucificação de Jesus, destacando a presença de Maria e do discípulo, a entrega de Maria aos cuidados do discípulo, a morte de Jesus e a saída de sangue e água do seu lado. A passagem é vista como um momento de grande significado para a fé cristã,
com a entrega de Maria aos cuidados do discípulo sendo vista como um ato de cuidado e carinho, e a saída de sangue e água sendo vista como um símbolo da igreja e do batismo. Então, minha gente, assim, ó, vamos para as pistas da reflexão da liturgia mesmo, tá? A autossuficiência humana, representada pelas escolhas erradas de Adão e Eva, assim como também nós, né, fazemos escolhas erradas, se originou a maldade nas escolhas de Adão e Eva, né? Gera escravidão e morte, né? Antes eles não morriam e comiam dos frutos, né, do jardim do Éden, viviam bem, né? Mas a insatisfação, né, o pensamento de egocentrismo, autossuficiência, né? Egocentrismo, o ego, né, minha gente? Gera escravidão e morte. Maria, figura da igreja, mãe, encarna a nova Eva. A mãe, que estava junto à cruz, aceitou o testamento do amor do seu filho e acolheu todas as pessoas, personificadas no discípulo amado, como filhos a regenerar para a vida divina. Maria aceitou, né? Aceitou a missão, né, de ser a mãe de Jesus Cristo, e com isto ela nos deixou um grande exemplo de persistência, de sabedoria. Depois ela ficou principalmente, né, como a segunda Eva, não da mesma forma, mas Deus já havia dito, né, que viria sim uma semente. Então não nasceu a semente do chão, né, minha gente? Nasceu de uma mulher, e esta mulher tinha que ser especial para Deus, né? Ele viu graça em Maria, senão não teria como acontecer. Já falamos sobre isso aqui antes. Não teria como acontecer. E Jesus Cristo não tinha irmãos, né? Ela foi todo o tempo, foi imaculada, minha gente, tá? Ela foi santa, não teve outros filhos, né? Pela própria transliteração, também não é certo, porque algumas bíblias dizem que Jesus teve irmãos, tá? Que Maria teve outros filhos. Só que eram primos, tá? Não eram parentes, não eram irmãos de primeiro grau. Vai continuar a leitura, né? Maria, na tempo comum, porque agora vai entrar o tempo comum. Vamos ver aqui. Uma coisa que não podemos esquecer, né? Eu posso falar rapidinho. Maria aceitou, né, o verbo. E até tá na liturgia, tá, minha gente? Quem quiser ler, acolhendo o vosso verbo no seu coração. Imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal. E dando à luz o fundador, acalentou a igreja que nascia, recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina. Ela assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, gerados para a vida eterna, pela morte de Cristo. Ao esperar com os apóstolos o Espírito prometido, unindo suas súplicas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da igreja orante. Elevada à glória do céu, acompanha com amor materno a igreja, peregrina e protege com carinho seus passos para a pátria celeste, até o dia glorioso da vinda do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, ela é aclamada, né, minha gente, pelos anjos e santos. Mas assim, minha gente, já falamos, Deus ele tinha que escolher um lugar. Ele tinha que escolher um lugar. Ele escolheu Israel, né? E escolheu um lugar onde nada vinha de bom. Ele tinha falado isso, né? Alguém falou isso que eu não lembro agora, tá? Mas eu não lembro mesmo, minha gente, tá? Eu tô bem cansada já. Não consigo raciocinar mais. Mas ela deu sim, minha gente, tá? Ela deu o sim. Então ela aceitou. Se ela não tivesse aceitado esse projeto de Deus na vida dela, porque Deus escolheu Maria. Quem somos nós para julgar as escolhas de Deus? Lembre-se que é um pecado muito grande, tá, minha gente? Você questionar o nosso Senhor Deus, você tem que obedecê-lo, né? Mesmo que isso lhe cause sofrimento, tá? Porque o sofrimento aqui é passageiro, tá? O que é importante é o pós-vida, tá? A vida eterna com Jesus Cristo, é isso que você tem que pensar. E se não fosse pela bondade, né, pelo sacrifício que Maria fez, porque ela fez um sacrifício, ver o seu filho morrer, né, e Deus ter escolhido ela, você acha mesmo que ela não teria um privilégio, tá? Depois de tudo isso, né, que aconteceu com ela? Claro que ela é um exemplo para a igreja, né, de fé. Ela orava, né, orava e era fiel a Deus, né? Ela amava o Senhor Deus
E Deus jamais escolheria alguém que não o amasse, porque para gerar um filho, né? Então, minha gente, uma criação dele, né? Ele como um Deus vivo, não tem como não ser uma pessoa especial, minha gente, tá? Então, minha gente, esta é a leitura, tá? Terça-feira teremos mais. Descansar agora, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. É um dia de muitas bênçãos para mim, para minha família, para a minha comunidade na igreja, né? E um dia de grande felicidade, muito louvor, como falei para vocês, muito clamor, muitas orações, muitas maravilhas. É o que eu posso dizer. E agradecer, né? Agradecer a Deus. E eu sou grata a Deus, sempre vou ser grata a Deus por todas as bondades, como Deus é bom, Deus é muito bondoso. Minha gente, até amanhã, com a bênção de Deus, amanhã é segunda-feira, né? Hoje é domingo. Então, eu tô gravando este evangelho para amanhã, né? Segunda. Então, quando você finalizar este vídeo, lembre-se que segunda-feira tem a missa da luz, tá? Que você pode ir orar por aqueles que não recebem orações. Aqueles que já estão esquecidos, tá? No purgatório, tá? Que ninguém ora por eles. Então, lembrem-se deles, tá? Se você não vai na missa na segunda, que você não tem nenhum familiar falecido, né? Ou você já fez as orações que deveria, você pode ir agora, na segunda, orar, tá? Para aqueles que já partiram, que sofrem, que precisam de orações. Tá bom, minha gente? Então, até terça-feira agora. Um grande beijo, Shalom Aleichem. Não esquecer mais não. Shalom Aleichem. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.